É, Bom dia a todos, amigos, queridos, que nesse momento, quando colocamos sim para um convite, somos os primeiros, né, a receber esse presente. E esse presente, que na verdade é um presente para todos nós, entrar em contato com os trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Então, é de uma alegria muito grande, é de um prazer assim imenso estar aqui. Agora, esse estar envolve algumas condições, né, que às vezes nós achamos até que não temos. E uma dessas condições é o compromisso, é a seriedade, é a boa vontade para trabalhar na seara do Mestre Jesus. Essa belíssima introdução deixou bem claro para cada um de nós o quanto temos de responsabilidade ao aceitar o convite do Mestre Jesus. Então, o título, né, do nosso estudo, ele envolve uma frase que a maior parte de nós já ouviu, e a primeira vez que ouviu até nem compreendeu muito, né? Ficou assim, como que os últimos serão os primeiros, né? A gente, no nosso egoísmo também, imediatamente rejeitamos um pouco, mas depois que começamos a estudar, a realmente aprofundar as colocações, nós fomos nos suavizando, melhorando um pouco a compreensão, e até hoje estamos, né, investindo nessa compreensão do saber. E isso envolve muita responsabilidade, muita dedicação, que simplesmente nós chamamos de boa vontade. Então, amigos queridos, nesse momento de tamanha dificuldade, mas já sabíamos que passaríamos por eles, né? Por esses momentos, eu estou falando nesse momento exatamente da conjuntura mundial, essa conjuntura pandêmica, que é a grande oportunidade para que cresçamos. Eu vi no outro dia o Divaldo colocando que os fenômenos como a pandemia são fenômenos naturais e que nós temos que estar prontos a responder a esse desafio. Então, é nessa hora que eu penso, poxa, século XXI, temos várias formas de entrarmos em comunicação com os outros, por exemplo, essa que estamos fazendo uso hoje. Então, é o momento de nos socorrermos, sim. É o momento do grande abraço universal, esse abraço fraternal, onde uma perguntinha simples cai assim no nosso coração, como se fosse um bálsamo. Perguntinha essa que é: como vai você? Amigo que não encontramos, que não vemos, mas que sabemos e estamos conectados pelos laços da fraternidade, do carinho, da ternura. Então, acho que todos nós agora que estamos aqui conectados, né, sabemos o quanto é laboriosa essa caminhada, o quanto ela exige de cada um de nós trabalhar no bem, emitir boas vibrações. Falar do Mestre Jesus é falar da lei de justiça, amor e caridade. Não adianta decorar e sair repetindo frases. O importante é internar essas frases, compreender o seu real significado. E essa frase, os últimos serão os primeiros, ela faz parte de uma parábola que se encontra no Evangelho, os trabalhadores de última hora. E rapidamente eu vou colocar aqui a síntese dessa parábola e convido aqueles que não fazem leitura dessa parábola a fazerem. Já já eu vou também ler essa parábola na íntegra, mas é preciso que antes a gente compreenda quais são os personagens dessa parábola, onde ela se passa, qual é o contexto, né? Então, fala-se da vinha.
Fala-se dos trabalhadores nessa vinha, que chegaram em determinadas horas, em horas diferentes. Fala-se daquele que convocou os trabalhadores e que não hesitou em determinar o tipo de trabalho, a forma de pagamento, e convoca esses trabalhadores na última hora e pergunta quem quer trabalhar, visto que já haviam outros trabalhando na vinha. E prontamente, aqueles que estavam aguardando o labor, o trabalho, levantam o dedo e se apresentam e recebem a indicação, a proposta: venham trabalhar na vinha. E foram. E lá no finalzinho do dia, o dono da vinha chama o seu capataz, o seu ajudante, e pede que comece a executar o pagamento aos trabalhadores a partir daqueles que chegaram na 10ª hora, que seria mais ou menos às 5 horas da tarde, né? Chama esses trabalhadores e faz o pagamento, dando-lhe exatamente o prometido. E o prometido era, naquela época, um denário. Um denário equivaleria mais ou menos à compra de 8 quilos de pães. Esse era o modelo da época, um denário pelo valor de trabalho. Isso nós estamos olhando do ponto de vista material, né? O trabalhador, o local do trabalho, o pagamento e a quantia paga pelo que foi combinado. Nada foi alterado. Em cima dessa colocação, veio a parábola, eu vou ler um trechinho dela, né, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem nada a fazer, disse-lhes: ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou o mesmo. Ainda outros que estavam ainda desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro, sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: e de vós também para a minha vinha. Então, amigos, nós temos aí os personagens. E a gente vai pensar nesse cenário e nesses que se propuseram a trabalhar. E até em outros que não se propuseram a trabalhar, né? Também tem isso. A vinha, o que é a vinha? É o universo, é a humanidade. Os trabalhadores somos nós. Somos nós que muitas vezes, eu não estou pronto, eu não vou não, será que eu tenho medo? Será que está na hora? Eu vou deixar para depois, daqui a pouco eu vejo isso. E aqueles que dizem sim e que já estão nesse trabalho, ávidos por mais trabalho, mais trabalhos, mas nós sabemos que cada um tem o seu tempo, a sua hora, o seu momento, né? As horas. Quais são as horas nessa vinha? Qualquer hora. A qualquer hora, nós podemos ser chamados para esse trabalho. E o salário? O salário é a felicidade. Por que a felicidade? E o que é a felicidade? Isso já daria mais um outro trabalho aqui de conversa entre nós. A felicidade é tudo aquilo que repousa no bem. Tudo aquilo que repousa no bem. Então, nós estamos falando diretamente com esse pai dessa família que é a humanidade, esse pai que nós repetimos tanto e sempre nas nossas orações, mais ou menos assim: Pai de amor e bondade. É Ele. E quem é? É Deus. Agora, nós estamos falando do planeta Terra, e essa parábola se passa na época de Jesus. Jesus é o dono da vinha. E nós, então, ficamos pensando: caramba,
como é que nós ficamos, né? E lá na revista O Reformador, eu encontrei uma coisa muito interessante que fala assim: há quanto tempo nós já estamos sendo convocados para esse trabalho na vinha? Aí, se nós sabemos que estamos no século XXI e fazemos um passeio na história, né? Que é essa dama misteriosa que tudo registra, e nós vamos nos encontrar como espíritos encarnados, reencarnados. Nós, graças a Deus, temos o véu da misericórdia que nos faz não saber exatamente aquilo que passamos, aquilo que experienciamos, para que possamos, né, nessa encarnação, fazer um trabalho de expiação, de reeducação e de acertos, né? Paramos e pensamos o quanto já tivemos de oportunidades e o quanto ainda temos de oportunidades e que temos que aproveitar essas oportunidades que nos são dadas para que levemos à frente aquilo que nós combinamos, aquilo que nós recebemos de informação na nossa programação reencarnatória. Então, lá na revistinha, o Reformador diz assim: há quanto tempo temos sido chamados? E aí a reflexão é individual, mas pode haver uma reflexão coletiva quando olhamos para a humanidade, quando olhamos para todos os fatos históricos, à luz da doutrina espírita, compreendendo o papel, a missão de cada espírito, porque cada um de nós tem uma missão, tem um papel. Ainda na revista, há um questionamento que diz assim, eu acho bastante aplicável: como estamos recepcionando os trabalhadores que chegam também na 10ª hora? Né? Aquele ladinho ainda egoísta, orgulhoso, que precisamos lapidar, trabalhar, e é por isso que estamos aqui. Na medida em que trabalhamos na seara do bem, nós vamos lapidando, vamos compreendendo, vamos expandindo, né, esse nosso horizonte, e aí vamos nos tornando melhores. E agora, nesse momento que vivemos, pensamos, né? Essa convocação, ela exige 2 coisas fundamentais: a coragem e o compromisso. Porque da coragem e do compromisso, dessas 2 palavrinhas associadas, temos condições, pré-requisitos, para colocar a lei de justiça, amor e caridade em prática. O dono da vinha disponibiliza o serviço, a forma e o valor a ser pago a cada um de nós. Então, nós não estamos sendo enganados, nós sabemos qual é o serviço, qual é a forma de pagamento. Nós sabemos que seremos recompensados, mas existem algumas condições para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. E essa condição reside no simples ato de trabalhar, fazer o bem de forma desinteressada. Como é bom quando a gente usa aquela perguntinha que eu falei lá atrás: como é bom ouvir, como vai você? Aí tem até uma belíssima música, né? A gente pede licença ao autor e compositor e ao cantor, né? Que diz: eu preciso saber da sua vida. Gente, isso é tão lindo, né? É preciso saber como você está, porque nós estamos aqui para pegar na sua mão, para te dar uma força, para dizer: tudo vai passar. E aí lembramos de Paulo, né? Quando ele contorna a ilha de Malta, naquele perigo daquelas ondas altíssimas e daquele naufrágio, e quando o vento está soprando muito forte, que ele diz: ainda que ventos contrários. Nossa, gente, isso dá uma emoção muito grande, porque às vezes nós nos sentimos assim,
abandonados, perdidos, meu Deus, não, e tudo vai passar. Como tudo passa? São 21 séculos depois de Jesus, e quantos momentos de tropeços, de ralar o joelho, de situações que não esperávamos tão vergonhosas e tão duras, e aqui estamos erguidos porque não estamos sós. E olha que delícia o conforto que a doutrina espírita nos traz. Não estamos sós. Basta que peçamos socorro e os nossos amigos invisíveis, esses espíritos que trabalham no bem, irão nos dar um abraço. Vão pegar na nossa mão e nos levarão adiante. E os trabalhadores de última hora, quem são? São todos aqueles que trabalham com dedicação e sacrifício. Porque trabalhar no bem não significa trabalhar sem esforço, trabalhar sem sacrifício, mas é trabalhar sem desinteresse em nome do bem comum. Jesus, nosso guia e modelo, veio ficar juntinho de nós e dar o maior exemplo. É por isso que dedicação e sacrifício são ingredientes fundamentais para que possamos, com muita força, enfrentar esse momento pandêmico, esse momento da pandemia na humanidade. Basta ligar a televisão e ficamos confusos. Basta abrir os olhos e pensar em cada canto do mundo. Mas basta abrir o coração e permitir que esse conforto que o Mestre Jesus nos promove, nos entrega através das suas falanges de amor e bondade, como essa casa do bem, que é a casa do Dr. Hermann, para que nós fiquemos fortes, para que nós acreditemos realmente que tudo passa e vai passar. Então, amigos, por isso, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Complicadinho, né? Nessa parábola, 2 instruções dos Espíritos vieram a dar um consolo aos nossos corações. Uma foi de Constantino, imperador romano, e a outra foi de um filósofo poeta, né? O Heine, o Ernest Heine, e que nos falou assim muito carinhosamente. Então, não basta apenas ler a parábola, é preciso ler, reler, compreender por que aqueles que chegaram por último receberam a mesma quantia daqueles que estavam o dia inteiro. E essas 2 instruções dos Espíritos vão bater em cima das revoltas que os trabalhadores, outros, que lá já estavam, fizeram, e não aceitar que receber o mesmo que aqueles que chegaram nos últimos momentos de trabalho. Então, para não termos muitas licenças poéticas e colocarmos às vezes, né, porque a gente às vezes dá um voo assim, foge daquilo que está escrito aqui no Evangelho, que é esse livro que Allan Kardec, junto aos espíritos, veio colocar tão docemente para cada um de nós. Diz assim, a segunda instrução: os últimos serão os primeiros. Vamos ver que bonito. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Sabe, às vezes a gente é convocado e diz assim, caramba, tem que fazer isso. Estou com uma preguicinha. A preguiça não é companheira. A preguiça não alimenta a nossa alma. Nós temos que investir na boa vontade, sabe? Na força. Nós temos tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nós precisamos ficar atentos aos convites. Ainda mais nesse momento, né, amigos?
nesse momento que nós sabemos que é o momento da regeneração. E regeneração, para ela acontecer, Jesus não está pedindo que fiquemos de joelhos, com as mãos postas. Oh, Jesus, venha para resolver. Nós não podemos terceirizar o nosso papel. Aí lembramos sempre daquela historinha, né, que nós, das casas espíritas, conhecemos bem, do beija-flor, que vendo o incêndio, vai com uma gotinha no bico colaborar para que ele se acabe, né, para que o incêndio se acabe. Então, somos todos beija-flores. Nós somos aqueles que, através da nossa boa vontade, respondemos sim. E com muito sacrifício, porque somente cada um de nós pode assegurar o quanto é difícil arregaçar as mangas e pegar na charrua, né, para o trabalho. Então, esse espírito foi colocando que tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência, esperava aquele que por fim o chamaria para o trabalho laborioso. Apenas lhe faltava o labor. E às vezes a gente fala, labor, ai que linguagem, né, emperequetada. E lá, no Livro dos Espíritos, tem uma perguntinha que eu peguei aqui, lembrando, né, porque a gente vai estudando, vai lembrando de um monte de coisa. Lá na Lei do Trabalho, no capítulo 3, a pergunta 674 diz assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos responderam: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, na medida em que a civilização foi despertando em nós outras necessidades, o trabalho vai se fazendo presente cada vez mais, para que nós possamos satisfazer esses bens, né, da condição material que nós mesmos criamos. Mas aí existem outras necessidades. A grande riqueza que temos é a riqueza do ser. E essa riqueza do ser precisa ser alimentada pelos dons, pelos alimentos espirituais que repousam na boa vontade, que repousam no desinteresse, que repousam na construção do homem de bem, que repousam na construção de uma sociedade regenerada, que só poderá acontecer se cada um de nós, como a formiguinha laboriosa, e não como a cigarra que vive a cantar, até a música faz bem, alegra, né, o nosso trabalho, mas nós precisamos colocar a mão na charrua. E nessa instrução dos espíritos, essa primeira instrução, ela vai dizendo: bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Não é para ficar com medo, ai, a última hora, não vai dar tempo, não. Percebeu a chamada? Diga assim. Percebeu a última hora? Vai ouvindo. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. É diferente daquele que diz assim: estou ralando há um tempão, caramba, essa hora não passa. Às vezes está lá com a oportunidade do trabalho, não está reconhecendo. Agora que estamos em casa, o dia inteiro, com os nossos netos, filhos, enfim, ou sozinhos, e precisando administrar a hora do trabalho, e que temos uma série de recursos da mídia e da modernidade, já compreendemos bem o quanto podemos ser úteis para aqueles amigos, para aqueles que não conhecemos. No outro dia eu li assim: você que não me conhece, mas eu estou te mandando uma prece. Eu achei lindo isso.
e nas nossas horas, que às vezes nós achamos vazias, vamos colocar o nosso pensamento em direção a todos aqueles que precisam, a todo o universo, e não se restringir apenas à galáxia, a nossa galáxia, a Via Láctea. Podemos expandir, né, essas nossas vibrações de amor. E o Espírito foi dando um conselho para nós, dizendo ainda mais, todos viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais há quantos séculos e séculos. E o Senhor vos chamava para a sua vinha. Gente, sem que quiséssemos penetrar nela. E não é para ficar com um complexo de culpa. Ai, meu Deus, por que eu não disse sim? Por que eu não fui? Porque cada um de nós tem a hora certinha. Essa chamada é para tocar os nossos corações. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos restas, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que para vós formam a eternidade. Então, é o primeiro conselhinho, aquele puxãozinho de orelha, sabe, leve, aquela cutucadinha que nos faz abrir os ombros, levantar a cabeça assim, ficar com o nariz, ou com uma atitude farisaica. Não, mas que nos faz assim, vamos agarrar essa oportunidade da felicidade, que é o pagamento, né, do nosso trabalho do bem, da oportunidade que temos de fazer alguma coisa por alguém, nem que seja, como vai você, mas que ela possa crescer. Que ela possa crescer e se ampliar em abraços, mesmo que no momento não possam se materializar fisicamente, mas os abraços, os pensamentos do bem para o bem, de regeneração, de recuperação, podem ser emitidos através do nosso pensamento. Leon Denis já colocava mesmo, né, a importância do nosso pensamento. Pelo pensamento, tudo vai. Agora, se a gente entra numa de, depois eu penso, depois eu mando, depois eu vejo, estaremos recebendo mais tarde o salário que nós produzimos, né? E aí Constantino terminou dizendo isso, que nós fizéssemos uma reflexão, porque a hora era agora. E nós vamos ver que nós, muitas vezes, ficamos, né, com aquela calminha, né? Não, daqui a pouco eu vejo. E aí, Emmanuel colocou também isso. Sois todos obreiros da última hora, ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos restas e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que pareça, mas não é do que um instante fugitivo. Quer dizer, tudo aquilo que Constantino colocou, ele reforça na imensidão dos tempos que formam para nós a eternidade. Muito bem. Aí, lá no Evangelho, olhamos a segunda instrução. Essa segunda instrução que nos chamam, né, a pensar, que o Henri Heine colocou para nós no momento, gente, de muita aflição. Essas psicografias chegaram exatamente naquele momento que o Consolador prometido chegaram para todos nós. E aí ele vai colocando sobre a história que Jesus gostava muito de falar com simplicidade, usando símbolos, e na sua linguagem mácula, né, de trabalhar as virtudes do ser humano, os obreiros que chegaram na primeira hora tinham sido quem? Moisés e os profetas e todos os iniciadores que marcaram a primeira etapa do progresso. Aí nós estamos numa linha de tempo. Vamos puxar
comigo? Vamos fazer uma força, né? Lá de Moisés até hoje. Então, vamos passar por Moisés, a primeira hora, e todos os profetas, e todos aqueles que foram adubando, que foram preparando a sementeira. Vamos falar do segundo momento, assinalado por todos os apóstolos, né? Esses momentos pelos sábios, pelos filósofos. E, finalmente, o terceiro momento marcado por nós espíritas. Ai, caramba, gente, nossa, por nós, que responsabilidade. Mas por quê? Esse conselho, né? Essa puxadinha leve nas nossas orelhas para pensarmos. Ele continua dizendo aqui: estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então, nós falamos no primeiro momento, no segundo momento, Jesus chega, nós já conhecemos toda a história do Mestre Jesus, continuamos essa história, somos nós agora. E Henry coloca, que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais, porque, se a gente pensar, né, as nossas reencarnações, encarnações e reencarnações, me parece assim, uma corrida de revezamento. Cada grupo que vem produz, trabalhando no bem, entrega para outro grupo os labores produzidos e nós aprofundamos, aperfeiçoamos e entregamos para os outros. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus precedentes, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Então, aquela colocação, eu fiz, eu, precisa ser substituído cada vez mais por nós. Está aí o papel da família. Nós educamos os nossos filhos educam seus filhos, e por aí as famílias formam as sociedades, e as sociedades bem educadas dentro dos princípios da lei de justiça, amor e caridade formarão as nações, e as nações tendo como bandeira Deus, Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso mestre maior, a lei de justiça, amor e caridade, poderão edificar sociedades de regeneração. Substituamos as armas pela arma do coração. É difícil pensar, é filosófico, mas nós acreditamos nisso. Mãos na charrua, mãos no trabalho e no bem. E aí, dessa forma, lá na última frase dessa instrução, diz assim: receberão, pois, salário proporcional ao valor da obra. E esse valor da obra nos faz pensar, continuando a leitura, mais ou menos assim na intimidade, daí que o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Tudo isso nos faz pensar que é urgente que digamos sim ao trabalho do bem, que compreendamos que a vinha está aí para ser trabalhada e que cabe a cada um de nós estabelecer a forma de trabalhar de maneira cada vez mais sutil e cada vez mais rentável, porque o resultado coletivo implica na nossa ascensão como espírito, na regeneração do mundo em que vivemos, sim. Graça. Nós temos que ter... Oi?
5 minutos, minha amiga. Então, daí que está um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus se utilizou, falando ao povo o germe do futuro e também de todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Heine terminou dizendo isso. E nós vamos fazer agora, nos 5 minutos que nos restam, algumas reflexões. O papel do trabalho possibilita a aquisição de virtudes. A meta é buscar a nossa perfeição. Trabalhar na seara de Jesus com boa vontade, com desinteresse, com constância. Trabalhadores da última hora somos todos nós que, recebendo a oportunidade de trabalhar no bem, balançaremos nossa cabeça, porque o coração já está explodindo, com uma palavrinha de 3 letras, S-I-M, sim. Com amor, com dedicação e sacrifício, e com ânimo, com muito ânimo. Daí que Jesus colocou, tem de ânimo, principalmente agora, nesse momento de desafio. E não esquecer que das crises nasceram as soluções para a evolução da humanidade. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, porque nós dissemos sim e nós vamos levar à frente essa combinação, essa proposta, em nome do nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus, em nome dos espíritos amorosos como o Dr. Hermann, que o tempo inteiro está conosco, nos dando coragem para que sigamos em frente, e nós não vamos desistir. Estaremos em cada casa espírita, que é o farol das nossas vidas, para as nossas vidas, encorajando e animando, e lembrando que o papel das nossas encarnações e reencarnações tem como objetivo o aprimoramento desse espírito que está encarnado nos nossos corpos. O Senhor da vinha é justo e ele paga o que é merecido. E nós, como trabalhadores, fazemos o nosso exame de consciência e vamos sempre nos perguntar: e nós? Como estamos indo? Para onde vamos? E se achamos que está faltando alguma coisa, melhoremos a nossa perguntinha. Vamos perguntar com bastante ânimo e dando bastante coragem para os espíritos encarnados e desencarnados também. Como vai você? Onde você está, receba muita luz. E assim, gente, que falar do nosso trabalho, falar da nossa encarnação, falar daqueles que estiveram conosco e já não estão mais, que foram ceifados, que foram levados porque seus ciclos encerraram, precisamos nós aqui, como um farol, a dar muita luz por todos esses e dizer para eles que não desanimem, que o Mestre Jesus ampara e consola a todos, que o nosso anjo guardião está conosco e que, ainda que ventos contrários batam forte, seguremos na mão de Deus, porque quando ficarmos desesperados e perguntarmos: Deus, onde você estava? Ele vai nos responder, e através do Mestre Jesus, dizendo: eu estava com você no meu colo, você não me via, mas eu te amparava. Então, amigos, fiquemos na certeza de que dias melhores virão e de que nós estamos amparados, protegidos, estaremos sempre trabalhando pelo bem da humanidade. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus.
muita luz para todos nós, trabalhadores da melhor hora, da última hora. Graças a Deus.